A importância da afetividade no desenvolvimento humano, segundo Vallon, é que o ser humano, desde seu nascimento, é envolvido pela afetividade e que o afeto desempenha um papel fundamental em seu desenvolvimento e no estabelecimento de suas relações sociais. Para Piaget, as condutas humanas têm como mola propulsora o afeto, e a estrutura de como são e funcionam constitui o elemento intelectual. Para Vygotsky, o conhecimento mediado pelo outro, o sujeito, também é o que o outro diz sobre ele. Afeto é empatia. Afeto é ver o outro a partir de sua história. Afeto, aquele sentimento terno de afeição. É dar, é receber, é cultivar, mas sem esperar nada em troca. Afeto é educar, formar uma pessoa, um cidadão. O mundo precisa de afeto. O que é afeto da educação para você? Ok. Afeto da educação para mim, eu acredito que vai depender de aluno para aluno. Porque há professores que vão explicar um modo de um jeito e há alunos que vão se dar super bem com isso e vão se sentir extremamente incluídos dentro da sala e dentro daquela matéria. E vão ter alunos que não vão conseguir aprender pela forma que o professor explica. Não necessariamente é culpa do professor, mas sim porque cada aluno é muito individual e tem um modo de aprender. E acredito que por isso vão ter alunos que vão se sentir extremamente acolhidos e em conexão com o professor, e vão ter alunos que não vão ter essa conexão, que vão ali passar batido, vão tentar aprender de alguma forma e vão conseguir da forma deles. Então acredito que na classe não tem como eu ser um professor 100% afetuoso, porque há maneiras diferentes de se aprender. Há professores que são legais e 100% e todo mundo acha aquele professor muito legal, mas não necessariamente ele é um professor que está conseguindo explicar uma didática onde 100% dos alunos vão estar aprendendo. Então, eu acredito que afeto, na parte escolar, é o professor saber driblar isso. É o professor conseguir, a cada momento, em várias etapas da aula, estar explicando de uma forma diferente ou estar aplicando de forma diferente o ensino para que todos os alunos consigam aprender. O que é afeto da educação para você? Afeto na educação, a pergunta me leva a pensar muito sobre o amor do professor pela educação, pela arte de educação. E isso que desenvolve na sala de aula, né? A partir do momento que o professor tem um amor pelo que ele está fazendo, por ele estar dando aula, a forma que ele vai dar aula vai atingir mais pessoas do que se a pessoa estiver fazendo isso por interesse ou algo do tipo. Então, a pergunta me leva a pensar sobre a vocação do professor para realmente ser professor, o afeto pela profissão e por que ele está fazendo. Isso faz com que os alunos sintam isso e recebam a matéria de uma forma muito mais receptiva do que um professor que faria isso de uma forma obrigada, entre aspas, ou só pelo dinheiro. Eu acredito que seja muito importante, inclusive, para desenvolvimento, tanto dos alunos, quanto da matéria, quanto de uma universidade como a UNB, para que todas as pessoas possam entender que o professor está fazendo aquilo de uma forma intencional. Isso faz com que as pessoas se abram mais a receber até a matéria. O que é afeto na educação para você e a sua importância? Afeto da educação, acho que tem a ver com a humanização da educação, da maneira que dá aula. Eu acho que é isso, a humanização do ato de dar aula, entendeu? E é importante para facilita o processo de aprendizagem e dá valor para a situação do aluno, entendeu? Porque cada um tem sua situação ali e nem sempre está na melhor das condições, entendeu? Então eu acho que ter um afeto assim é importante para unir e para se aproximar do discente do docente. O que é afeto na educação para você e a sua importância? O afeto na educação para mim é uma relação que é criada entre o professor e o aluno, uma relação assim humanitária. E eu acho que ela é de suma importância para o aprendizado do aluno, para a forma como a aula é ministrada ali em sala de aula, né? E isso até facilita o aluno a passar pela graduação, ou seja lá o que ele esteja estudando, de uma forma mais eficiente, porque o professor ele simplesmente jogar as informações para o aluno sem pensar no lado do aluno é algo que pode acabar atrapalhando a vida do aluno, e os alunos também têm que entender o professor, né? Então é uma relação ali
que tem que ser, como posso dizer, de igual para igual, um pensar no outro. E eu acho que tem que ter esse afeto na educação para que ela prospere e que ela seja eficiente e eficaz. O que é afeto na educação para você e a sua importância? Eu acho que ter alguém que vai te apoiar como seu educador, ter alguém que vai compreender a importância de ter esse lado humano, né, enquanto a gente está aprendendo. E eu acho também que é muito importante porque muitas vezes a criança não tem esse afeto em casa, né, às vezes os pais são rígidos ou às vezes a criança tem uma relação difícil com o estudo, né, tem dificuldade e tal, e eu acho que esse afeto faz toda a diferença no aprendizado e no desenvolvimento da criança. O que é afeto na educação para você e a sua importância? Para mim, o afeto na educação é o educador se importar com o que ele está ensinando e para quem ele está ensinando essas coisas. Ele é importante porque ele torna essa relação mais humana. O processo educativo, ele para de ser só uma coisa bancária que tem que acontecer, só um processo que todo mundo faz igual. Ele se torna uma experiência para todos que estão envolvidos e que devem marcá-los e se tornar parte da vida, da vivência e da própria psicologia deles. O que é afeto na educação para você e a sua importância? Eu acho que tem muito a ver com o que o professor passa dentro de sala de aula para o aluno, sabe? Essa conexão aluno-professor, que ele consegue interagir bem, não é aquela coisa mecânica, aquele ensino engessado. Eu acho que isso é importante para o aprendizado do aluno. O que é afeto na educação para você e a sua importância? Eu acho que o afeto na educação tem a ver com observar atitudes que não são benéficas nem para aquela criança ou adolescente e nem para o outro que está recebendo e não tratar como uma punição necessariamente, e sim com acolhimento, com entendimento da situação que está acontecendo, não se colocar como uma autoridade coercitiva, no sentido de ser muito rígido ou muito duro, e sim simplesmente observar, estar um pouco mais de fora, conversar com a criança, né? Às vezes talvez manter o contato visual, abaixar para falar com ela ou com o adolescente, falar de igual para igual mesmo. Acho que esse é o essencial. O que é o afeto na educação para você e a sua importância? Eu acredito que o afeto tem muita relação com os envolvidos, tanto o aluno quanto o professor. Então, acho que o afeto é aquela maneira de se relacionar. Então, como os dois se envolvem ali, se identificam até, e é muito importante porque quanto mais próximo o aluno se sente do professor, eu acredito que ele consegue desenvolver outras áreas, tipo, ele consegue aprender melhor, ele consegue prestar mais atenção, ele consegue até ter a questão da empatia, de ter a consideração que o professor está ali se propondo a ensinar, a instruir. Então, esse afeto, essa troca, assim como o professor para com o aluno, ele vai se preocupar um pouco mais, ele vai ter essa intencionalidade de entender a realidade do aluno pela questão do afeto em si. Eu acho que é muito importante. O que é afeto na educação para você e a sua importância? Bem, a primeira palavra que vem para mim é humanização. Então, eu acho que é essa aproximação entre o professor e o aluno, né, com relação a várias coisas. Pode ser o desempenho, a avaliação, também o fato de talvez o aluno não esteja num momento bom também. Vale sempre avaliar o fato dele se ele está se encontrando bem ou não. Aquela coisa mais de afeto, emoção, acolhimento. E qual é a outra segunda pergunta? E a sua importância? Sua importância? Bem, mas resumindo tudo, isso é sempre importante porque o aluno vai se sentir acolhido, ele vai contar com o professor, ele vai se abrir mais, né, para o professor e não vai ficar num recolhimento, né, ficar no mundo dele e acabar até desistindo de fazer outras coisas, né, outras matérias e tudo mais, e até a matéria que ele está cursando, por conta dessa falta de afeto que alguns professores não têm, outros também têm aquela coisa de tipo, eu sou uma pessoa afetiva, mas acaba pegando mais pesado em relação a outras coisas. O que é afeto na educação para você e a sua importância? Creio que quando
Pensando em afeto na educação, para mim eu imagino a relação mesmo entre professor, aluno, essa socialização que ocorre, voltando, por exemplo, na área da educação infantil. A criança, ela vê no professor alguém ali, primeiramente como um superior, né? Por exemplo, um mestre, alguma coisa assim, até mesmo chama de tio, tia. E isso, creio que é bastante importante ter esse afeto, esse contato ali, por exemplo, se for no caso de uma criança, até mesmo para passar melhor algum conteúdo, algum ensinamento, ter a socialização com as demais crianças e entre os professores. E no caso da educação, por exemplo, superior, até mesmo esse contato maior, esse afeto, assim, por exemplo, até empatia entre aluno e estudante para conhecer a própria realidade do estudante também. Muitos professores, às vezes, sei lá, momento de prova, momento de fazer trabalho, sequer pensam na realidade dos alunos que estão envolvidos naquela matéria. Ele pensa, às vezes, em si mesmo, não, mas vai ser tal dia, tal hora, não sabe se os alunos têm outras provas, têm outros trabalhos, se dão conta de chegar naquele dia marcado para fazer a prova, naquele horário. Tem professor mesmo se entregando atestado de que ocorreu, sei lá, por qualquer outro motivo, questão de saúde, eles, não, tudo bem, você está abonado de sua falta, mas a prova você não vai poder fazer. Então é isso aí. Incrivelmente, alguns professores recém-formados têm esse contato maior com a vida universitária, entendem essa vivência do estudante e tendem a ser um pouco mais compreensivos, visto que acabaram de sair daquilo ali, tem um contato a mais, uma afetividade mais com o estudante, mas que aparentemente, não seja por, sei lá, ideologia ou por estar desligado da realidade dos estudantes, ele acaba se perdendo com o tempo, e muitos professores até mais velhos, já acadêmicos de longa data, esquecem disso e acabam virando praticamente burocratas ali da instituição. Afeto. Afeto.